Fala Dev, beleza? Hoje eu vou falar sobre como a gente utiliza o Adonis.js junto com o Amazon S3, que é um serviço de armazenamento de arquivos que a Amazon disponibiliza pra gente. E a primeira coisa que a gente vai fazer então é configurar a Amazon e o serviço S3 e tudo que é necessário para isso, pra gente utilizar com o Adonis aqui na Amazon primeiro, beleza? Eu vou acessar com a minha conta aqui, se você não tiver, você pode criar uma conta. Ela, se eu não me engano, te dá, pelo menos para o serviço S3, 1 ano de utilização grátis e depois você paga uma taxa aí. Bom, assim que você entrar aqui, você vai procurar pelo serviço da S3. S3. Aguardar um pouco. E a primeira coisa que você vai ter que fazer é criar um bucket. Aqui eu já criei um, mas eu vou criar outro aqui para exemplo. E no bucket você vai definir o que seria um centralizador de coisas, ou como vai funcionar como um diretório, beleza? Depois você pode pesquisar mais sobre ele. Aqui eu vou adicionar, Adonis.js example. E aqui eu vou selecionar a região mais próxima de mim, que eu tenho aqui América do Sul, São Paulo. Depois eu vou vir em próximo. Eu posso aqui também clicar em próximo. E aqui eu tenho algumas permissões. E eu vou liberar todas elas. Porque a gente não vai querer utilizar a nossa API, o S3 pela nossa API. Então se a gente bloquear esses acessos aqui, a gente não consegue ter o acesso que a gente quer. Então a gente precisa liberar essas opções. Depois você pode ver mais a fundo também do que se trata cada uma delas. Por fim, eu vou deixar isso mesmo e vou criar o meu bucket. Agora eu tenho aqui o meu Adonis.js example. E aqui eu já tenho o básico para poder utilizar ele com o Adonis.js. Beleza? Só que eu preciso de mais uma coisa. Como eu vou utilizar a API da Amazon, eu preciso definir um usuário que vai ter essas credenciais para poder acessar a Amazon para mim. Eu não faço esse acesso direto. Então eu preciso definir um usuário que vai fazer isso para mim. Eu vou clicar aqui em serviço e vou procurar o IAM. Vou clicar nele. Tá indo. Depois eu vou clicar em usuários. E aqui eu vou adicionar um novo usuário. Vou clicar aqui, colocar o nome Adonis.js. E depois vou clicar acesso programático. Porque a gente vai acessar através de uma API. Beleza? Por fim, eu tenho que definir as permissões que esse usuário vai ter. Como a Amazon tem diversos serviços, ele pode aqui pôr grupos, você pode criar grupos, pode definir grupos, enfim, já tem grupos também previamente definidos, para poder você definir as permissões que esse usuário terá acesso. Mas eu quero aqui colocar somente o acesso do serviço ao S3, eu pesquiso aqui S3 e Full Access. Opa, eu cliquei no lugar errado. Eu tenho que clicar aqui, marcar esse check, que eu quero dar acesso total para esse usuário no S3. Por fim, eu vou clicar aqui em próximo. Posso dar próximo aqui também. E criar o usuário. Beleza? Ele definiu o usuário para mim. E ele já me liberou aqui a chave, o ID de acesso e a chave secreta para eu poder utilizar esse usuário lá no Adonis. Agora que a gente já fez todas as configurações básicas, pelo menos que eu me lembro, a gente vai começar a configurar o S3 lá no Adonis.js, tá bom? E para utilizar o serviço da Amazon, eu vou utilizar esse File Storage, que é o que seria o provider que o Adonis já disponibiliza, para eu ter as configurações para a utilização desse serviço, tá bom? Então eu vou copiar isso daqui, esse provider, vou instalar aqui no meu Adonis, no meu projeto, que é um projeto básico, eu apenas defini como API only e também defini e configurei o SLint. Beleza? Bom, ele fala para eu colocar lá o meu provider, deixa eu copiar aqui. Vou acrescentar esse provider. Ele também fala para eu adicionar essas configurações no meu .env, eu vou colocar elas aqui. Deixa eu só tirar isso daqui, para não ter espaçamento. A primeira coisa que é o SSKey, que na verdade é esse ID aqui. Depois eu tenho o secret,
Opa. Copiei. Eu tenho também que informar qual que é o bucket que eu estou utilizando, que é o Adonis.js Example. E também qual é a região. Se você lembrar lá, que eu configurei que é a região de São Paulo. Então, eu vou dar aqui, colocar o SA. Est-1. Beleza? Essa é a configuração básica aqui que eu tenho que pôr no meu .env. E também, para finalizar essa parte de configuração, eu tenho que instalar o pacote AWS SDK, que o Adonis Drive precisa utilizar esse pacote, beleza? Então, configurando ele também. Agora que instalou o pacote, a gente vai fazer mais algumas pequenas configurações. Eu vou vir aqui, na verdade, em config. E nesse body parser aqui, eu vou procurar aqui por esse process manual, alguma coisa aqui. E vou definir uma rota, que eu vou chamar de /files, que ela não terá o processamento automático que o Adonis faz quando a gente trabalha com arquivos, tá bom? Depois, mais pra frente, eu explico essa situação, beleza? Vou salvar. Para finalizar, acredito eu vou vir aqui em Drive e vou definir como padrão a utilização do S3, tá bom? Ele trabalha com o local e o S3, e você pode acrescentar mais uma outra configuração. Agora, finalizamos essa parte de configuração, eu vou criar um model, make model na verdade, chamado file, e ele vai simular para mim, quero que ele acrescente o controller e também a migration, e ele vai simular para mim aquilo que seria a utilização real numa API, beleza? Eu vou aqui agora em database, migration, file, e aqui eu vou adicionar os seguintes campos. Eu tenho table string name, que será o nome do meu arquivo, o string key, vou ter também o string URL, e também aqui um table string content type. Bom, basicamente o que são essas coisas? O name vai ser o nome do arquivo que será apresentado para o usuário. Aqui é uma junção de uma hash mais o nome do arquivo para ser subido para a Amazon. A gente não precisa passar isso para ele. Essa URL representa a URL do arquivo lá na Amazon. E esse content type significa o tipo do arquivo. Isso vai ser importante porque quando a gente for trabalhar com ele, se a gente não definir o content type, ele vai fazer o download, beleza? Vou salvar isso e agora vou dar um Adonis migration run. Ué. Claro. Eu tenho que instalar o pacote SQLite 3 para poder utilizar o SQLite. Agora, eu vou aqui também adicionar nas minhas rotas, enquanto estou lembrando. Bom, eu acho que eu confundi, eu não coloquei a tag API Only, e ele definiu como um aplicativo, o Adonis configurou o aplicativo normal, mas isso também não vai influenciar em nada pra gente, beleza? Eu vou definir a rota aqui, resource /files, e aqui o meu controle é file controller. Beleza, posso fechar isso daqui também. Isso daqui. Tá, o que a gente vai fazer agora, deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir o meu controller, é configurar o meu controller. Eu posso remover isso aqui, não é necessário. E aqui no Stores é onde a gente vai gravar as informações lá na Amazon e também no nosso banco de dados, as configurações pertinentes a eles, beleza? Mas o arquivo mesmo vai estar lá na Amazon. A primeira coisa que eu vou fazer é importar aqui o meu Drive. Tem que ter um user aqui, Drive, e também o meu file. Esse file seria o meu model. Beleza? Bom,
E o que vai acontecer? Quando a gente faz o upload de arquivos no Adonis, ele tem um processo automático que ele processa o arquivo para ele vir de uma forma de stream. Então ele vai vir em blocos e o Adonis ele trabalha em cima disso e ele vai acaba e gera o arquivo de uma forma que não fique pesado. Beleza? Digo pesado o processo de upload. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai meio que cortar esse processo automático e definir o nosso processo aqui. Então eu vou dar um request.multipart.file e aqui eu vou falar qual arquivo o campo do arquivo que eu estou mandando lá no meu formulário, qual que é? Eu vou trabalhar com image apenas. Então imagina que você está trabalhando com formulário. Você tem que enviar o campo image. É por ele que o Adonis vai identificar que ali é um arquivo, beleza? E aqui eu vou ter uma função assíncrona que vai retornar para mim o file e aqui dentro eu trabalho. Na verdade, eu poderia passar algumas opções, por exemplo, definir que o tamanho máximo desse arquivo pode ser de 3 megas, ou se não, definir quais são os tipos que esse arquivo trabalha para ele poder entrar aqui nesse processamento, mas eu não quero fazer nada disso, eu quero simplesmente trabalhar com o arquivo do jeito que ele está e enviar isso para a Amazon, beleza? E aqui a gente vai começar a fazer algumas coisinhas. A primeira é pegar o content type desse arquivo através do file.headers e aqui pegar o content-type. Beleza? E também eu vou definir o que eu vou chamar aqui de ACL. E essa ACL é a forma que a Amazon utiliza para a gente dizer que, na verdade, esse arquivo ele pode ser aberto ou lido por qualquer pessoa. Se eu não colocar essa opção, que eu vou definir aqui como public, caramba, o que eu escrevi ali? Public read, ele mostraria para mim um arquivo com XML, falando, ó, tá acesso negado. Então eu teria que ir lá nas configurações do bucket e no arquivo ir lá e definir como pode ter acesso para qualquer pessoa, beleza? Então passando essa ACL, eu já defino que esse arquivo ele pode ser lido por qualquer um. Agora também aqui eu vou definir a minha key. Vou maiúsculo aqui. E a minha key, como eu disse, vai ser o hash mais o nome do arquivo para eu subir isso para Amazon. Daí não vou ter problema de ter duplicidade de nome de arquivos. Pelo menos é bem raro, quase improvável, eu ter um hash com o mesmo nome de um arquivo. Então, aqui eu vou definir isso. Eu vou fazer o seguinte, vou passar esse template literals. E aqui eu vou fazer... eu não vou instalar nenhum hash aqui. Eu vou fazer o seguinte, um math.handle. Daí eu vou multiplicar esse valor por 100. Vou dar um toString. E para esse toString eu vou definir a base 32. Basicamente, ele vai retornar um valor totalmente aleatório aqui para mim. Beleza? E aqui também eu vou fazer o seguinte, file.clientName. Que aí a gente consegue ter acesso ao nome do arquivo que vem lá do meu formulário. Beleza? Bom, depois de eu ter feito isso tudo, eu posso subir isso para a Amazon. Se não tiver nenhum erro, eu posso salvar isso no meu banco de dados, beleza? Então a gente vai dar um try catch aqui. Deixa eu até passar isso aqui para dentro do try catch. Opa. Try catch. Eu vou dar um await drive. E para eu poder enviar isso para a Amazon, eu vou utilizar o put. Eu vou passar a minha key, que na verdade trata-se do nome do arquivo, ou pelo menos como ele vai ficar lá no banco de dados. E vou dar o file.stream para ele enviar isso através de stream para a API, ou através da API da Amazon. Beleza? Aqui é uma aqui, só que o K é maiúsculo. E aqui, por fim, eu vou definir alguns parâmetros. E os parâmetros que eu vou utilizar é o content type. Também vou utilizar o ACL. Então ele vai passar essas informações lá para a Amazon, tá bom? Se eu não passar o content type, quando eu acessar o URL que ele vai disponibilizar para mim,
ele vai simplesmente fazer o download. E não é isso que eu quero que ele exibe no formato de imagem, ou se não o formato do arquivo que vier. Aqui a gente está supondo que é imagem, mas você pode validar isso, beleza? E por fim aqui, eu vou ter um URL, e essa URL será disponibilizada depois que a gente fizer enviar esse dado. Depois disso, eu vou simplesmente enviar isso para o meu banco de dados. Então eu vou dar um await aqui, file.create, e aqui eu vou passar algumas informações. E as informações que eu defini lá é o name, que aqui vai ser o file.clientName. Aqui também eu vou passar a informação que é aqui, que eu coloquei com K maiúsculo lá, aqui na verdade, lá em minúsculo. Vou passar o URL e o content type. Na verdade, eu tenho que vir aqui na migration porque eu não lembro como é que eu coloquei. Eu nem rodei a migration. Não rodei a migration. Deixa eu dar um Adonis. Ficar assim que é melhor. É o padrão, na verdade. Adonis migration run. Beleza, agora criou a informação lá no banco de dados. E vou aqui trocar para content type. E agora sim eu passo o content type daqui para eu utilizar isso depois. Beleza? E aqui, caso tenha algum erro, eu vou dar um return response.status. Vou esse error.status, que já vem o código definido, e um send, passando a informação erro message não foi possível enviar o arquivo. E por fim aqui, eu vou adicionar também uma outra message, que é error.message. Beleza? Bom, a gente vai testar se agora a gente consegue enviar os arquivos. O arquivo, na verdade, para a Amazon. Eu vou dar o Adonis serve dev. Ele vai startar aqui o meu serviço. Beleza? Posso fechar isso daqui. Por enquanto também. Agora, aqui no Insomnia, eu vou adicionar uma nova request e vou chamar de store. Aqui eu vou mudar para post. Aqui eu vou mudar para multiport form. Vou definir como image. E o valor eu vou passar como file. Deixa eu escolher esse arquivo. Tem um monte de eu aqui. Vou selecionar eu mesmo. E aqui eu tenho http:/localhost 333/files. Se tudo der certo, quando eu clicar em send, ele vai fazer o upload do arquivo. Ou não. Ele trouxe um pequeno probleminha. Tá, esse problema ele ocorre porque, como eu não coloquei API only, ele está trazendo mais uma camada de proteção para o Adonis, beleza? Então deixa eu só desativar isso aqui e a gente continua o vídeo. Vou enviar novamente. Ele não me respondeu nada, então provavelmente significa que subiu o arquivo. Se eu voltar aqui na Amazon, procurar aqui por S3, e aqui nesse example, vou atualizar aqui. Não apareceu. Deixa eu atualizar novamente. Ele não mostrou o erro, mas também não apareceu. Tá, pessoal? Por um vacilo meu, eu acabei esquecendo que eu preciso dar um process aqui para ele poder processar essa coisa. O que acontece? Esse file aqui, ele vai trabalhar o que ele seria automático para o Adonis, ele vai trabalhar de uma forma diferente. Só que eu preciso pedir para isso ser processado. E acabou que eu não fiz. Daí agora sim, a gente vai voltar aqui no Store e dar o Send.
Ele já demorou até um pouquinho mais. Agora vamos lá na Amazon novamente. Vou atualizar aqui. E já está com o arquivinho aqui. Se eu clicar nele... clicar esse... copiar caminho aqui. E... deixa eu... caramba, que confusão. Abri ele. Sim, aí está a minha foto. Foi ela que eu enviei. E já está da forma com que, quando eu clico, não faz o download automático, ele simplesmente exibe a imagem, tá bom? Agora o que a gente vai fazer é algumas coisas aqui, como, por exemplo, exibir especificamente um arquivo. Daí a gente vai fazer o seguinte. Como a gente não quer mostrar aquela URL para o usuário, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o nome do arquivo que ele quer exibir e depois trabalhar em cima disso, beleza? Então eu vou vir aqui, params, eu vou pegar o ID, que eu posso chamar aqui de image. Eu estou usando aqui, esse ID é o padrão que o Resource disponibiliza para mim, tá? Mas você, se você fosse definir na mão, você poderia colocar dois pontos, image, e automaticamente você pegaria isso de params. Beleza? É o seguinte, a gente vai lá no banco de dados verificar se existe essa imagem. Se ela existir, a gente vai pegar da Amazon e mostrar isso para o usuário, através de um streaming também, beleza? Aqui eu vou pôr name mesmo e vai ficar melhor, porque a gente vai procurar na verdade pelo name, não por image. Eu vou dar aqui um const file e aqui eu vou dar await file.findBy or fail. E aqui, name, por ele que eu quero pesquisar, e passando aqui o name. Caso tenha um arquivo, a gente vai até pôr um try-catch aqui. Try-catch. Não anotei não. Foi falar essa pronúncia error aqui. Aqui, ó. Beleza? Bom, já que se tiver o arquivo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um response.implicit end como false, ou seja, a gente vai ter que definir quando esse fim de arquivo vai acabar. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vai criar uma variável chamada string, e aqui a gente vai definir, na verdade a gente vai pegar o arquivo lá da Amazon, daí eu vou em drive, get string, e passo aqui o meu file.key e ele automaticamente já vai pegar esse arquivo. Eu poderia verificar se esse arquivo existe utilizando o drive stream. Na verdade, o drive exists. Se eu vier aqui no file store, eu tenho storage, eu tenho esse exists aqui para verificar se tem, mas no caso a gente não quer isso, eu quero simplesmente pegar o string. Como eu vou pegar esse string, eu vou passar ele aqui, ó, através de um pipe para response.response e ele vai dar conta de passar essa informação para eu vou chamar de browser, mas para a nossa API, de forma que quando finalizar esse pipe, ele automaticamente já vai encerrar a nossa chamada aqui a essa rota, beleza? Eu vou copiar isso daqui e vou pôr aqui arquivo não existe. Beleza? Vamos testar. Eu vou criar aqui uma nova rota. Request eu vou chamar de show. Show. Aqui HTTP 127. Deixa eu copiar isso aqui que vai ser mais fácil. Eu tenho que passar aqui agora o nome do meu arquivo. Eu tenho o nome do meu arquivo aqui. Na verdade, ele trouxe para mim esse monte de informações como se fosse a imagem em texto. Deixa eu ver aqui.
Implicit. Ah, faltou um negocinho, que é passar aqui o response.headers. Header, na verdade. O content type, eu falei nele, né? Que para não fazer o download do arquivo em texto, enfim. Fazer o download do arquivo e acaba que na verdade ele está fazendo o download em texto, tá? Então eu vou fazer aqui um file.content type e possivelmente agora, quando a gente der send, ele vai exibir a imagem, como fez e funcionou direitinho, beleza? Bom, agora por fim, eu vou vir aqui no meu delete e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um await, dar um try catch também, deixa eu copiar exatamente isso daqui, tá bom? E vou colar aqui, só que ao invés disso eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um await, remove, se eu voltar aqui em file storage, é o delete, na verdade ele utiliza o método delete para poder excluir a imagem. Vou dar um await aqui, file.delete também. Beleza? E aqui arquivo não existe e não pode ser excluído. Beleza, se eu vier aqui agora e vou duplicar isso e vou definir como put não, delete. Se eu der um send, ele não foi. Deixa eu ver pelo menos se ele excluiu a imagem. Voltar aqui em add-ons example. Deixa eu atualizar isso aqui. Excluiu a imagem, então o que pode ser? Tá, delete, drive file delete, wait file delete. Ah! Possivelmente é porque é minúsculo. Deixa eu só testar aqui mais uma vez. Deixa dar um store. Beleza, eu vou definir aqui um arquivo diferente. Então, está code. Vamos lá. Ele enviou o arquivo para mim. Se eu voltar na Amazon, aqui e atualizar. Deixa eu pegar esse nome de arquivo aqui, um pouquinho grande. E aqui alterar para esse meu Instacode. Ele excluiu e já trouxe para mim já direitinho a minha resposta, que não é nada no final das contas. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e deixe seu comentário aí com uma sugestão ou se não, falando alguma coisa sobre esse vídeo mesmo, beleza? Aquele abraço e até mais!